leitores, o vídeo de hoje é mais um diário de leitura do livro Eu Prometo Tentar, da autora Andréia Nascimento. É dos 75% do livro, porém eu vou juntar esse diário de leitura junto com um diário de leitura de 100%, por quê? Porque senão eu acho que vai ficar muito vídeo e também eu não tenho muita coisa pra falar, então eu vou juntar esses dois. Aconteceram muitas coisas desde o último diário de leitura e meio que eu vou simplificar bastante as coisas. O Pedro pediu finalmente a Maxine em namoro, que o pedido de casamento deles foi muito lindo. Sinceramente, pra mim, foi a melhor cena do livro inteiro. Eu fiquei muito apaixonada por aquela cena. Foi muito, muito emocionante mesmo. Nesse momento que a Maxine descobre a doença que ela tanto temia a vida inteira, que é um câncer no ovário, que a mãe e a avó dela também já tiveram e morreram por causa dessa doença. E a Maxine sempre temeu muito isso. Desde o início do livro isso já é citado. E ela descobre isso de uma forma bem ruim, porque ela descobre depois de 2 dias do casamento dela. Aí ela fica, tipo, pirando, porque realmente é um choque essa notícia pra ela, pra todo mundo, eu acredito. E aí ela tem que, tipo, conciliar essa notícia com: eu vou ficar mais de um ano fazendo quimioterapia, eu vou ter praticamente parar a minha vida, não sei se eu vou sobreviver. E eu quero ter a minha vida com o Pedro, né? Então pra ela é muito difícil isso. E é nesse momento que eles decidem fazer uma cerimônia como se fosse um casamento, mas só uma cerimônia para os dois fiquem juntos mesmo, oficializar, digamos assim, o noivado deles. E eles vão morar juntos depois que a Maxine fizer uma cirurgia, enfim, tudo isso. E nesse momento que a Sofia, que é a irmã do Pedro, que há muitos anos mora nos Estados Unidos, voltou pro Brasil. E aí tem um probleminha, porque a Sofia, ela namorava o Davi. Eles tiveram um relacionamento, só que daí a Sofia foi pros Estados Unidos e terminou com ele, tipo, por uma mensagem, e ele ficou muito magoado, ficou muito tempo sofrendo por causa disso e nunca perdoou a Sofia por ter feito aquilo. E aí a Sofia volta e, tipo, o Davi já tinha superado tudo isso, já estava até com outra namorada que era a Bia. E aí o negócio se complica porque a Bia não sabia de nada e ela fica puta da vida e termina com o Davi. E o Davi fica super pra baixo porque ele está do lado de uma pessoa que magoou muito ele e ele acabou magoando outra pessoa. Então é bem complicado. E o engraçado é que isso não se resolve no livro. E a autora já confirmou que vai ter um livro falando sobre o Davi e seu relacionamento amoroso. Então vai ser bem interessante esse livro. A Thay descobre que está grávida e a Maxine fica puta da vida. E aí você se pergunta, o Pedro é o pai? Não, ele não é o pai, mas a Maxine passa essa ideia na cabeça dela e ela fica puta da vida, mas depois ela recupera a razão e percebe que ela tem que, na verdade, apoiar a Thay porque ninguém está apoiando ela no momento. A família dela, né, como sempre. Então a Thay precisa muito do apoio dos amigos dela pra poder superar tudo isso. E a Maxine realmente apoia muito ela, cuidando dela também, mesmo com todas as dificuldades da vida dela. A Maxine passa por todo o tratamento de quimioterapia. E é bem interessante porque a autora, ela detalha toda essa batalha da Maxine contra o câncer, só que não é uma coisa assim que fica, tipo, muito cansativa, fica uma coisa muito técnica, ou fica uma coisa, tipo, muito dramática. Ela vai falando aos poucos o que está acontecendo com a Maxine, com o corpo dela, até com o humor dela, mas sem ser o foco do livro. Ela só vai colocando algumas coisinhas ali, o que eu achei bem interessante. Eu adoro o jeito como essa autora vai abordando esses temas meio pesados, sabe, meio polêmicos. É bem interessante, ela aborda de um jeito muito legal, que não fica cansativo, um jeito assim meio até delicado de abordar. Você vai vendo a Maxine passar por todo esse processo, em ela temer pela vida dela, saber, tipo, se ela vai estar viva amanhã, então é bem interessante tudo isso. E no dia que a Maxine recebe a notícia que o câncer dela teve uma remissão, ou seja, que o câncer dela sumiu, mas não seria a palavra correta, mas enfim, só pra vocês entenderem. Ela descobre que a Thay passou mal, e aí ela teve que passar por uma cesárea de urgência, e ela fica tipo, eu preciso estar do lado dela nesse momento, já que os pais dela não estão, e ela precisa de alguém nesse momento. E ela vai cesárea da Thay, porém a Thay tem uma parada cardíaca depois que o bebê nasce, e infelizmente morre. E a Thay, antes de morrer, fala que deixou tudo pronto, e que está tudo pronto pra Maxine e pro Pedro. E ela fica sem entender. E depois, quando a Thay morre, ela tá, tipo, toda em choque por causa disso. Carol, a melhor amiga da Maxine, conta pra ela que ela deixou toda a documentação pronta pra que, se ela morresse, o Pedro e a Maxine fossem os pais legais ou os guardiões legais da filha. Então a Maxine fica muito em choque com isso, porque ela perdeu uma amiga e uma pessoa muito especial pra ela. E ela tem ali uma criança pra cuidar agora.
Então pra ela é bem difícil tudo isso, porque ela teve uma ótima notícia, mas ao mesmo tempo uma péssima notícia. Bem no finalzinho do livro mostra, no epílogo na verdade, mostra o Pedro e a Maxine cuidando do bebezinho, que é muito lindo. A Maxine até comenta nos últimos parágrafos do livro, em que ela achava que depois que ela descobriu o câncer, que ela ia decidir a hora que ela ia ter filhos, né? Já que naturalmente ela não ia conseguir engravidar mais. Então ela achava que no momento que ela quisesse, ela ia lá e ia ter um filho, assim acabou, né? E aí ela percebe que na verdade ela não controla nenhuma parte da vida dela, porque do nada o câncer veio e do nada ela ganhou uma filha. E uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é que depois do último diário de leitura, quando eu peguei o livro, gente, foi muito rápido, mas sabe o que é muito rápido? Eu peguei o Kindle pra ler e eu não conseguia parar, sabe? Eu acho que depois daquele ponto, o livro ele fica muito interessante, vai acontecendo uma coisa atrás da outra e você fica ali, você não consegue parar de ler. E a narrativa, a escrita da autora realmente é muito fluida, é muito gostosa, então você realmente não consegue largar o livro, é muito gostoso mesmo. Fiquei ali super interessada com a história e eu já estava temendo mesmo que alguém fosse morrer, mas em alguns momentos eu mudava de personagem, às vezes eu achava que era a Maxine, às vezes eu achava que era o Pedro, e por último eu achei que era a Tai. Mas mesmo assim, mesmo que depois que a Tai morre, você fica muito triste porque você sente, sabe, toda a dor da Maxine. Então a autora também, ela é muito boa nisso, em fazer a gente sentir o que o personagem está sentindo. E também, como eu falei pra vocês, o jeito como a autora vai abordando os temas, alguns temas mesmo pesados, como o Matheus, que é obsessivo pela Maxine. Mesmo a Maxine falando que não quer mais nada com ele continua insistindo. Então a leitura foi muito, muito fluida. Eu chorei bastante também, porque como eu disse, a autora ela expressa muitos sentimentos dos personagens e você realmente acaba sentindo tudo aquilo. E eu gostei muito de como tudo foi acontecendo, foi se encaixando ali na história e você ficava esperando o momento em que a Maxine se recuperasse, ou então a cada momento acontecia algum baque ali na história, então tipo, é muito legal. Então eu gostei muito do livro, a leitura também. Esse livro me surpreendeu muito, a história também me surpreendeu muito, porque quando você começa a ler ele, você acha que vai acontecer certas coisas, aí o livro vai te surpreendendo a cada capítulo. E eu particularmente adoro livros assim, tipo, eu amo demais livros que me surpreendam. E esse livro, principalmente, além de te surpreender, ele vai abordando temas bem legais, alguns meio pesados, mas tipo, são temas que precisam ser falados e que a autora aborda de um jeito bem interessante. Eu vou deixar aqui no box de descrição o link do e-book desse livro pra vocês comprarem, porque ele é ótimo, eu recomendo pra todo mundo. E também algumas redes sociais da autora pra vocês encontrarem ela. E ela está com parcerias abertas, então se você tem interesse em ser parceiro dessa autora maravilhosa, eu vou deixar o link no formulário que você tem que preencher aqui no box de descrição. E não se esqueça de falar que eu que recomendei, tá? Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado desses diários de leitura que eu fiz especialmente pra vocês aqui. E até o próximo vídeo.